Irmãos e amigos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Estamos aqui iniciando agora o capítulo 2 da lição Juvenis. No capítulo 1, nós estudamos sobre o período interbíblico, ou também chamado de período intertestamentário, que foi esse período de silêncio de Deus, também chamado de o silêncio de Deus, que era onde esse período interbíblico ali, entre esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, onde a igreja seria criada, podemos assim dizer. E agora iremos estudar o capítulo 2 da lição, onde fala sobre o contexto histórico da época, a dominação grega e a influência de Alexandre o Grande. Nós sabemos que grandes impérios estiveram presentes ali na história bíblica. Nós vemos o Império Egípcio, ali a dinastia faraônica. Nós vemos que depois vem a Síria, vem a Assíria. Porém a Síria nunca se tornou um grande império, mas a Síria se tornou um grande império, não igual aos outros, não igual ao Egito, não igual à Babilônia. Depois a Babilônia se tornou o maior império da época. Teve outros governos menores, a Síria, podemos assim dizer, a Síria também. Diferença entre Síria e Assíria. Foi dois governos distintos, rivalizavam um com o outro, não chegaram a ser grandes como o Egito, como a Babilônia, como a Pérsia, como a Grécia, o Império Médio-Persa, também chamado de Médio-Persa. Então nós vemos aqui que na época o Império Médio-Persa, que era o Império Grego, perdão, o Império Babilônico, né? Depois vêm os persas, e depois os persas eles são subjugados e vencidos pela a Grécia. Então nós podemos ver aqui que a civilização grega, eu me atrapalhei, mas acho que deu para vocês entenderem aí. Né? Tem o Egito, depois do Egito vem o Império Babilônico, depois vem o Império Persa, depois do Império Persa vem o Império Grego, depois do Império Grego o Império Romano, e depois não tem nenhum considerado um império substituto do Império Romano. Ele não foi substituído, só foi deixado em segundo plano, né? Depois foi se enfraquecendo até que virou uma república ali em Roma. Então nós podemos ver aqui que a civilização grega ela se inicia por volta de 800 anos antes de Cristo. E ela teve o seu auge ali, ou também chamado de o período clássico, o que foi o auge do Império Grego, por volta ali de 500 a 300 anos antes de Cristo. Então nós podemos ver aqui que dessa época o imperador mais famoso, lógico, é Alexandre, chamado de Alexandre o Grande. Ele se torna imperador, ele substitui o Império Persa, ele vence o Império Persa e se tornando o Império Grego ali, quando eles vencem o Império Persa, que era o maior império da época, dominante. Então nós vemos que Alexandre ele era filho de um homem chamado Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia ele era um militar, um diplomata, um homem inteligente, calculista, e eles formou ali um grande exército e eles vieram guerrear contra a Pérsia. Então a Pérsia elas perde a guerra diante dos gregos ali. Então nós vemos que o Império Grego começou a se expandir, se crescer, até que tem o seu auge ali durante o reinado de Alexandre o Grande. E a história nos conta, nós vemos que Filipe ele morre aos 47 anos de idade, lembrando que Filipe ele era pai de Alexandre o Grande, e Alexandre ele assume o reino com apenas 20 anos de idade. E Alexandre ele é considerado um gênio militar, ele é considerado um homem inteligente ali, e ele cresceu ali e foi orientado, ele aprendeu por um homem chamado Aristóteles. Olha aí, um grande filósofo da época e conhecido até hoje, um pensador filosófico, perdão.
e ele cresce e se torna ali rei, imperador, rei do maior império da época, onde o Império Grego dominou ali a grande parte do mundo, grande parte da África, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio até a Ásia. Então nós vemos que Alexandre Grande se tornou um grande imperador de um império muito grande. Então nós vemos aqui qual era o Alexandre, Alexandre Grande, enquanto ele ia conquistando nações, nós vemos que ele tinha um pensamento, ele queria unir. Esse segundo capítulo é mais histórico, falando sobre essa parte aqui, só para vocês entenderem o contexto da época ali, desse período intertestamentário, interbíblico. Então nós vemos que Alexandre ele queria unir o mundo. De que forma? Fazendo que as nações que ele conquistavam, que eles sofressem influência da cultura grega, da filosofia, das artes, e todas aquelas nações que eram vencidas por Alexandre o Grande, pelo Império Grego, eles eram obrigados a aprender o idioma grego, porque Alexandre queria que todos falassem uma mesma língua, o mesmo idioma. E o grego, chamado grego koiné, ele era o grego popular. Então esse grego ele foi ensinado às nações que eram vassalas da Grécia. Então nós vemos aqui que ele queria que a cultura grega, a língua, as artes, a filosofia influenciasse todo o mundo. Esse era o pensamento dele. Era o chamado pensamento. E esse pensamento grego, ele se expande, certo? Se expande sobre a filosofia, a arquitetura, a religião. Nós vemos que a arquitetura, quem é que não conhece a arquitetura grega? Aqueles grandes monumentos que eles faziam, muito famosos nos livros de história, a gente podemos ver até hoje em dia também, que nós vemos a filosofia grega, que se tornou muito famosa, até hoje no meio acadêmico ela também sempre é pesquisada, e a religião também grega se tornou uma grande influência. Quem nunca ouviu falar de Zeus? Quem é que nunca ouviu falar de Hades, de Poseidon? Quem é que nunca ouviu falar de tudo isso? Então a influência grega ali cresceu muito. Então nós vemos que tudo isso, né, se expandiu muito, essas ideias, esses pensamentos, a religião grega foi se expandindo por todo o império. Então com tudo isso, veja aqui, surgiram bibliotecas, surgiram universidades lá em Alexandria e em outros lugares, certo? Eu já falei em aulas passadas aqui que Alexandria é uma cidade no Egito que tem esse nome porque foi fundada por Alexandre o Grande. E tem esse nome em homenagem a Alexandre, por isso que se chama Alexandria. Alexandria, ela retinha a maior biblioteca da época. E foi nessa época, já que Alexandria tinha universidades, Antioquia, em vários lugares do Império Grego tinha bibliotecas, estavam surgindo universidades para estudos da matemática, filosofia, artes, religiões. Então nós vemos que Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Podemos dizer que era uma das maravilhas do mundo, uma biblioteca que continha ali livros do pensamento que o povo tinha naquela época, das tecnologias, mesmo que para nós era tecnologia arcaica, mas para eles era a modernidade. E foi nesse tempo, glória a Deus, você veja, mesmo com esses impérios, Deus ele sempre levanta, como é que eu posso dizer, Deus se utilizou de tudo isso para que a palavra de Deus fosse expandida junto com o império. Claro que esse império era um império idólatra, era um império pagão. Eles não conheciam Deus, não adoravam o Deus de Israel, não adoravam o Deus Todo-Poderoso, mas Deus, com esse crescimento, as coisas também foram fluindo para a palavra de Deus, podemos assim dizer. Por exemplo, como eu já falei aqui que Alexandria tinha a maior biblioteca da época, foi nessa época de Alexandre o Grande que foi convidado 70 anciãos, 70 sacerdotes ali de Israel
para que eles traduzissem a Bíblia para o grego, porque era um desejo ali do Império, de Alexandre, do Império ali, ali dos organizadores dessa biblioteca em Alexandria, que eles também tivessem a Bíblia no idioma deles. E vieram 70 anciãos, por isso que ele é chamado de Septuaginta, que foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego, por isso que é chamada de Septuaginta. Então essa tradução foi feita ali na cidade de Alexandria, no Egito. Então a Bíblia só tinha, que era o Antigo Testamento, tinha somente no hebraico. Mas depois, nessa época do Império Grego, que estava predominando ali, ela foi traduzida do hebraico para o grego. E nós vemos que do grego foi traduzido para o latim, foi traduzido para outros idiomas. Então Deus se utilizou de tudo isso para que a sua palavra sempre permanecesse viva em vários idiomas, para que chegasse às mãos de todos. Então nós vemos aqui que Alexandre ele morre aos 33 anos de idade. Seu pai morre com 47 anos e Alexandre morre mais novo ainda, com apenas 33 anos de idade. E após, por isso que eu falei, eu até notei aqui, olha, a língua comum, que era o grego koiné, foi importante para a propagação do Evangelho, porque foi traduzido do hebraico para o grego. E lembrando que Alexandre o Grande queria que todo o império falasse grego. Então, por esse idioma grego ser um idioma comum, ser um idioma universal, então quando a Bíblia, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, então a partir daí também começou a se expandir as cópias, podemos assim dizer, o estudo da palavra de Deus. Então nós vemos que Alexandre ele morre aos 33 anos de idade, e com a morte de Alexandre, ele não tinha filhos. Quer dizer, não lembro se ele tinha filho, mas eu creio que não. Não lembro agora, eu falei aqui, mas eu não me recordo. Eu creio que não, mas o reino da Grécia foi dividido em 4 porções. Após a morte de Alexandre, todo o reino da Grécia foi dividido em 4 partes. Foi onde começou por 4 generais de Alexandre. Então nós vemos que vamos citar apenas 2 aqui que são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento. Eu botei aqui, a tradução do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. Então, após a morte de Alexandre, o reino era dividido em 4 porções, que são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento, que são 2 grupos. O Império Ptolomeu, que eles reinavam ali no Egito, na cidade de Alexandria, que era a capital, e o Império dos Seleucidas, que era ali na Síria, e tinha Antioquia como capital. Lembrando que Antioquia ela rivalizava com Alexandria nas escolas, na biblioteca, nos ensinos, nos pensamentos, na filosofia. Então, após a morte de Alexandre, essas 2 nações, podemos dizer que ficaram uma distinta da outra, se tornaram rivais. E as escolas de Antioquia rivalizavam com a escola de Alexandria. Porém, a escola de Alexandria era mais famosa porque tinha a maior biblioteca da época, então que recebia mais recursos além do Império Grego. Então, após a morte de Alexandre, surgem 4 reinos, podemos dizer. O reino é dividido em 4 partes, onde 4 generais de Alexandre passam a governar. Mas vamos citar apenas 2, que é chamados os Ptolomeus e os Seleucidas. E já que os Ptolomeus ficavam ali no Egito, ali no Baixo Egito, e nós vemos os Seleucidas na Síria. E no meio dessas 2 potências ali, podemos dizer que ficava a Palestina. E a Palestina foi uma vítima desta rivalidade entre os Ptolomeus e os chamados Seleucidas. Então eu espero que vocês tenham entendido. Agora iremos estudar o capítulo 3, Paz do Senhor.